Vou me ligar em Deus, pedir pros meus pais, por meus irmãos, por gente que a gente gosta ou não. Agradecer e louvar, saber esperar, que a vida traz a resposta. Vou conversar com Deus, vou me ligar em Deus, pedir pros meus pais, por meus irmãos, por gente que a gente gosta ou não. Agradecer e louvar, saber esperar, que a vida traz a resposta. Vou conversar com Deus, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Gostaria de convidar a Maria, prata da casa, para vir cantar comigo aqui, fazer um dueto. Cadê Maria? Então vamos imaginar Deus aqui nesse momento, né? Pelando por cada um de nós, nos dando aquele amor incondicional. Deus está aqui neste momento. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento.
Oh, Ele é o autor da paz, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Pai, eu quero te amar. Quando lutas vierem me
Senhor, eu preciso do teu olhar. Dê nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Contar uma particularidade para vocês aqui. Ela perguntou assim: você toca Ave Maria? Eu falei: toco. Aí eu fui acompanhar ela no Ave Maria. Passei uma vergonha danada, porque ela canta em latim. E eu nem sei por onde passou o tal do latim. Aí eu fiz um acordo com ela. Eu vou cantar a primeira parte em português, né? Da versão que conheço, e depois a segunda parte ela vai dar o show em latim para vocês. Então vamos lá. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade aos que na terra caminha ao léu. Fazei triunfar neste mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, olha lá. Virgem do céu, santa de amor, em vosso olhar toda magia que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade aos que na terra caminha ao léu. Fazei triunfar neste mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Dá para entrar agora? Gente, infelizmente não conseguimos fazer a parte latina, mas fica para o próximo. A gente vai ensaiar mais. Pode ser? Então vamos cativar nossos corações, né?
na voz da Maria. Há uma palavra que fez recordar tantas letrinhas que todas juntinhas se leem cativar. Cativar é amor, é também um pouquinho de amor, não me tem que levar. Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, Entre homens diferentes, governança de dor e meu perto de alguém. no deserto tão só entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém cativou. Diz alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vou caminhando sem viver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo, a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações,
e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é o nosso encerramento da nossa 30ª Semana Espírita de Barbacena, com o tema O Amor de Muitos se Esfriará, o sermão profético de Jesus, bem como da nossa 10ª Semaninha Espírita, e agradecemos a presença de todos. Agradecemos ao Edinho pela belíssima apresentação artística, igualmente belíssima participação da Mariana Gamonal. E pedimos a ele para cantar mais uma música para preparar o nosso ambiente para a prece inicial. Então, como prece essa música, vamos imaginar os nossos irmãozinhos ausentes, aqueles desencarnados, aqueles por um motivo não estão conosco neste momento glorioso, de congregação com um plano maior, aqueles irmãozinhos que estão passando por dificuldade de toda espécie, material e espiritual, que a gente possa estar lembrando e vibrando em favor deles. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, que em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, que em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, que em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Agradecemos mais uma vez ao Edinho e convidamos agora o nosso irmão Marcos Vaz de Melo, do Centro Espírita Araquém, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. A música por si só é uma prece, né? Mas ainda assim eu ouso pedir a vocês mais um minutinho de oração para nós iniciarmos o trabalho. Elevemos o pensamento ao Pai. Senhor, Deus de amor e bondade, estamos aqui diante de Ti mais uma vez e pedimos a Tua presença em nossos corações e em torno de nós.
Nos permita, Senhor, que a partir desse momento possamos unir nossos pensamentos e nossos sentimentos, nossas almas, num louvor, num pensamento de dedicação e paz. Esteja conosco, Senhor, e envolva-nos num ambiente propício à reflexão, ao entendimento, e que nos sintamos todos inspirados pela Tua presença junto de nós, inspirados pela mensagem do Mestre Jesus em nossos corações e pela presença também de nossos amigos e mentores espirituais. Senhor, permita-nos iniciar o trabalho. Graças a Deus. Hoje nós teremos a nossa palestra de encerramento com o nosso irmão Vitor Hugo Menino, trabalhador do movimento espírita de Juiz de Fora, e falará sobre o tema espiritualização e transcendência, com a palavra Vitor Hugo. Boa noite a todos e a todas. Tá frio hoje, né? Eu espero do fundo do coração que o pensamento amoroso do Mestre possa envolver-nos a todos, esquentando a gente de dentro para fora. Se o frisinho está vindo de fora para dentro, que o amor dele nos energize, nos nutra, nos abasteça. E eu rogo humildemente ao Chico, Bezerra, Eurípides, Lívia, Alcione, essa gente boa do mundo espiritual, quem puder marcar presença, dar uma passadinha assim, mesmo que rápida, que possa estar aqui iluminando, envolvendo a nossa noite nesse clima bom e agradável do amor e do afeto divino. Sou imensamente agradecido pelo voto de confiança, a oportunidade de estar aqui para a gente conversar, prosear um pouquinho a respeito do Evangelho, ao nosso amigo Paulo, que gentilmente nos acompanha aqui para a gente poder colaborar com as reflexões da noite. Em especial agradeço também os jovens que estão aqui presentes, é um presente, privilégio poder contar com a companhia deles. Hoje a gente vai falar sobre espiritualização e transcendência. Beleza. Vamos partir de qual lugar? Qual o nosso intuito? Conversaremos sobre o Evangelho de João, no capítulo de número 3. E eu gostaria, se possível, que vocês nos acompanhassem nessa reflexão. Que ninguém se perca e que a gente possa caminhar junto para pensarmos em alguns elementos que o Evangelho de João, no seu capítulo 3, nos traz. O que esse capítulo narra? O que ele aborda? Vamos ter em vista que é um diálogo entre duas pessoas. Nós temos, de um lado, Nicodemos e de outro lado, Jesus. É um diálogo que acontece de noite, num instante especial, aonde Nicodemos se movimenta para conversar com Cristo. Aparentemente, esse detalhe não nos sugeriria nada, mas no Evangelho a gente sabe que tudo tem um significado. Esse deslocamento do nosso querido Nicodemos não é um deslocamento apenas material, é um deslocamento também espiritual, porque é imprescindível, quando nós vamos falar de espiritualização, que as nossas conversas aumentem, elas se elevem no tom. É preciso que exista um movimento das nossas almas para enxergar muitas vezes aquilo que não parece visível, mas que se mostra presente. Então esse deslocamento do Nicodemos, ele é interessantíssimo para nós, porque também dita o tom da nossa reflexão.
para falarmos de espiritualização, a gente precisa levar um pouquinho o nosso pensamento, para não nos restringirmos tão somente à matéria, que normalmente é o que acaba acontecendo. A gente pode se reduzir a referências meramente materiais. Beleza, então esse é o primeiro detalhe que a gente gostaria de destacar. E o nosso querido Nicodemos, ele vai chegar nesse diálogo com uma questão. Qual o problema que Nicodemos apresenta? O que ele tem por objetivo meditar? Ele vai chegar para Jesus e propor a seguinte questão: olha, Senhor, olhando o que você faz, percebendo os sinais que você deixa, dá para a gente perceber que você tem uma collab intensa com Deus, porque não é possível que a gente olhe para você e não veja o divino. Você dá muito sinal de que Deus está com você. Tem uma parceria fechada aí, uma coisa bem interessante acontecendo, e eu gostaria de entender um pouco mais. Então, o que o Nicodemos está propondo para Jesus? Eu estou vendo que o jeito que você vive é diferente, porque é muito espiritualizado. Dá para ver coisas assim que normalmente a gente não vê. Dá para sentir coisas que normalmente a gente não sente. A forma de você se colocar é um pouco curiosa. Você é descolado do conjunto, acima da média. Você acaba se destacando pela sua forma de proceder. Essa é a questão de Nicodemos. Essa é a questão de Nicodemos. E ele chega, de certa forma, a aproximação dele tem um pouquinho do desejo de fazer uma médiazinha com Cristo e tal, porque ele chama Jesus de mestre. Então é como se ele estivesse colocando Jesus num determinado lugar. Ele, que era doutor da lei, também mestre, estava ali, olha, estou reconhecendo que eu estou conversando com um igual, com alguém do mesmo nível ou do mesmo tamanho. Só que, claro, Nicodemos vai se decepcionar um pouquinho, porque Jesus vai levar o nível da conversa um pouco acima daquilo que ele tinha capacidade de suportar. Mas vamos aqui com Jesus, porque ele vai responder a questão proposta por Nicodemos. Nicodemos quer entender em que se sustenta essa proposta de vida espiritualizada do Cristo, que de tal forma o coloca nesse lugar. Como é que essa ideia de reino divino que Jesus estava traduzindo por meio desse estilo de vida um pouco inusitado para aquele momento? E aí o mestre vai propor para ele, como sabemos, a seguinte questão: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a questão é o seguinte: você precisa reencarnar, você precisa tomar outras vezes o corpo para você, de alguma maneira, ver o reino divino. É como se Jesus estivesse dizendo assim: para esse estilo de vida espiritualizado acontecer, você precisa amadurecer. E esse amadurecimento, ele tem a ver com um processo de idas e vindas, com um processo da reencarnação, no qual a gente se coloca para recomeçar. Porque o reino divino, se a gente localiza ele aqui e pensa
né, no que ele pode representar, ele não tem a ver com alguma coisa material, mas ele tem a ver com alguma coisa invisível da vida, que você não percebe com os sentidos corpóreos, mas você consegue auscultar com a alma, porque é diferente. Basta a gente poder pensar talvez em momentos espiritualizados que a gente já teve na nossa trajetória. Não são momentos que a gente às vezes vai defini-los sensivelmente por meio dos sentidos, mas são instantes que nos atravessam de modo especial. E o Cristo está colocando que essa condição da qual ele aqui está falando, de estar plenamente integrado com o divino e ter essa vida totalmente espiritualizada, ela tem a ver com o processo de você recomeçar, nascer de novo. Isso quer dizer, você chega num determinado ponto que por mais que você tenha alcançado alguma coisa, você vai precisar recomeçar. Você vai precisar reintroduzir-se nesse processo novamente. Só que o Nicodemos não entende muito bem a conversa. Ele fica assim meio, ok, como assim? Explica mais, fala mais sobre isso, né? Ele pergunta, como pode nascer um homem sendo velho? Como assim, né? A lataria já está meio batida, né? Já começa a vir umas rugas, uns trenzinhos diferentes. Como é que essa pessoinha de pele caída, ela vai entrar de novo no ventre? Ela vai se colocar de novo no útero? Como que esse processo aconteceria? E é um questionamento interessante que o Nicodemos está fazendo, porque apesar de parecer assim ilógico, ele tem um fundo espiritual que é interessante. Ele tem um fundo aqui que a gente pode se aproveitar dele, porque normalmente, quando a gente fala de reencarnação, existe um processo que precisa acontecer, porque normalmente o que acontece é, a gente, né, com uma mentalidade velha, a gente quer tomar um novo corpo para voltar, só que o fato da gente carregar as nossas velhas ideias, os nossos velhos sentimentos, faz com que a gente seja, talvez esse personagem aqui, que já velho, ele quer entrar de novo no ventre. E Jesus vai colocar a questão que, olha, é preciso nascer da água e do Espírito. Ou seja, é preciso que nesses processos de idas e vindas, alguma modificação aconteça. Porque se você vier com a sua bagagem antiga carregada tão somente daquilo que você já conquistou em termos de condicionamento, você não vai conseguir seguir para frente. Precisa existir uma abertura, precisa existir de certa forma um movimento de renovação para que o psiquismo possa aproveitar melhor as experiências da vida, porque senão a gente vai permanecer engessado. A gente vai permanecer, de alguma forma, subjugado com essa realidade anterior. E é então que a gente chega num ponto para pensar, porque esse entrar de novo na vida, para que a nossa relação de espiritualidade, ela vá se dando de forma mais madura, ela nos leva a reconhecer alguns detalhes, que a gente vai precisar aqui da escala espírita para podermos pensar, para podermos refletir. E aí nós vamos observar Kardec definindo terceira, segunda e primeira ordem. Quando ele vai definir as três ordens, ele vai propor um dos itens distintivos, a relação do espírito com a matéria. O espírito de terceira ordem é o espírito que ele tem um tipo de relação com a matéria. Espírito de segunda ordem é um tipo que tem é um tipo de espírito que tem um outro tipo. Meu Deus, que tanto de tipo. Desculpa pelo pleonasmo, pelos ouvidos de vocês. Espírito de segunda ordem é um grupo de almas que tem um tipo de relação com a matéria.
E espíritos de primeira ordem têm uma outra relação com a matéria. Mas algo fica implícito: haverá sempre relação com a matéria. O problema da espiritualização ou da espiritualidade não é propriamente dito a matéria, mas é a relação que você tem com a matéria, como ela te afeta, porque você nunca vai ficar longe dela. Não tem um instante que o espírito fala assim: estou de boa agora, acabou o problema da matéria. Não existe. Você sempre vai estar em contato com a matéria. A questão é que, vamos colocar, espírito de terceira ordem, essa relação é uma. Qual? A matéria domina o espírito. Segunda ordem, o espírito predomina sobre a matéria. Espírito de primeira ordem, o espírito domina a matéria. Então são 3 níveis de relação que Kardec está propondo, que são diferentes, que têm a ver com essas idas e vindas que esse espírito ele vai fazer. Mas pense então, espírito de terceira ordem, para os nossos jovens que estão aqui, né? Quando a gente vai namorar, enfim, tem os nossos contatinhos, essas coisas e tal, espírito de terceira ordem, qual que é o critério? Qual que é o distintivo para relacionamento? Normalmente a lataria, né? Você vai olhar, vai fazer a avaliação do conjunto ali, ver se está harmonioso, para de certa forma você se posicionar, porque o espírito de terceira ordem, a matéria afeta? Afeta. Então ele vai utilizar como parâmetro o quê? Os sentidos, o que ele está vendo, o que ele deixa de ver. Então é isso que vai servir como referência. E olha o tanto que é curioso, você encarna na Terra, qual que é o paradigma de beleza que tem? É absurdo, né? Enfim, as pessoas já têm um estereótipo e tal, é o homem de um jeito, a mulher de outro jeito, legal. Mas veja, a relação com a matéria, ela impacta o espírito de terceira ordem de forma absurda, porque às vezes a aproximação, ela é de alguma forma dada pela atração, que tem a ver com um movimento próprio da matéria, que é irrefletido às vezes, mas você vai sentindo os trenzinhos diferentes, e aí vai se aproximando, vai querendo marcar o território, tudo, demarcar a presença e tal, e você quer dizer assim: olha, estou aqui para jogo, enfim. Então a gente se coloca próximo, a gente se coloca diante, mas o que determina isso para um espírito de terceira ordem? É aquilo que ele está percebendo exteriormente. Só que a gente sabe que a atração, ela não sustenta a relação. Então você pode estar muito atraído, e aí quando você começa a conviver, aqueles encantos, aquela paixão, ela vai fazendo o quê? Some. E aí você pensa assim: acabou? Aonde que estava essa aproximação? Ela estava apenas no nível material, porque se você não aprende a enxergar o outro além da matéria, chega um instante que, se não tiver estímulo da matéria, vai para o espaço, e aí ele só fica na sua lista ali, né, de pessoas que você já se aproximou de alguma forma. Mas esse é um exemplo. A gente poderia pegar aqui outros, tipo espírito de terceira ordem diante da comida. Como que um espírito de terceira ordem diante da comida se comporta? Se a gente começar, tem alguém aqui com fome? Tem? Imagina, eu sou vegetariano, né? Não vou falar de picanha então, que para mim não faz diferença nenhuma. Mas espírito de terceira ordem, como que é a relação dele com a comida? Ele, de certa forma, se ele começa a pensar em comida, a comida vai causando um prazer nele. E ele se vê às vezes arrastado àquilo ali, sem uma reflexão. E quanto mais aquilo ali gera desejo, mais ele está sujeito à descompensação, ao desequilíbrio, ao descontrole. Porque a relação, ela não se dá muitas vezes mediada pela razão, ela vai se dar mediada pelo desejo e pela busca do prazer. É o que vai estar em jogo.
Então a gente começa a pensar, então para mim, tipo, um trem gostoso é a lasanha de 4 queijos, aquela quentinha, sabe, assim, pai do céu, absurdo de bom, assim, muito, muito legal. Mas ok, a partir do momento que a gente vai aprendendo a se relacionar com a matéria, tem algumas coisas que vão se alterando. A gente, à medida que vai ganhando quilometragem na jornada evolutiva, tem algumas coisas que vão se modificando, porque nesse processo de idas e vindas, a gente vai tendo como comum muitas das experiências que antes elas eram assim, meu Deus, era tudo que eu queria, porque já não vão sendo tanta novidade assim, elas já vão entrando dentro de um lugar comum. E é nessa hora que a gente percebe que, para além dessa fome do corpo, das suas necessidades e desejos, há também uma sede da alma. Há também os desejos mais profundos que brotam do espírito. Então você já percebe que o apetite alimentar já não é aquela coisa, legal, vou comer. É isso. A questão da sexualidade, ela já não se torna o ponto central do espírito, porque parece que vai surgindo alguma coisa a mais para esse espírito. A relação com a matéria vai se modificando, porque ele precisa começar a pensar, poxa, eu não sou só corpo, eu sou além desse corpo. Então, pensa a trabalheira de vir para a terra, gente do céu, para eu simplesmente ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos dramas, quantos casamentos, quantas coisas que vai ter pela frente, o mesmo enredo, para não mudar nada. De ir para a terra, comer, dormir, gastar. Será que vai ficar só nesse script? Não vai ter nada. Então esse espírito de terceira ordem, ele tem que passar por um processo de percepção mais profundo, onde ele vai se olhando pensando, poxa, não é possível que eu seja só um corpo, que eu seja definido por critérios externos e que sejam sentidos os principais elementos de referência para mim mesmo. Não é possível, não pode ser. Então esse espírito começa a se apropriar disso tudo. O espírito de segunda ordem, vamos pensar aqui, eu não sou ainda, mas convivendo com alguns de segunda ordem, a gente vê que eles são diferentes. Mas neles existe o pré-domínio sobre a matéria. Não é o domínio como da primeira ordem. Da primeira ordem, que eu entendo muito menos, né? Assim, Jesus poderia dar uma entrevista melhor e tal para trazer os detalhes da relação dele com a matéria, mas espírito de primeira ordem não tem nenhuma afetação. Para eles, se você falar assim, olha, picanha, tá, é sangrando, tem gente que gosta que sangra, não é? Não sei, eu não entendo de carne, então não vou nem falar para não ser ruim aqui. Mas ele não tem nenhuma afetação pela matéria, porque ele tem o domínio total dela. É absurdo? É absurdo a gente poder pensar, mas é um nível de conquista assim, outro patamar, outro nível. Tá, mas o espírito de segunda ordem é um espírito que, por que é o pré-domínio? Porque ele ainda é atravessado pela matéria, ele ainda é atravessado pelas sensações. Só que a questão é, ele não é só isso, ele não se percebe só dessa maneira. Então tem um upgrade naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, porque ele consegue olhar para o desejo e dizer, desejo, espera. Ele consegue olhar para as sensações e dizer, espera. Espírito de terceira ordem dá conta? É difícil, porque uma das características do espírito de terceira ordem é a impulsividade. Ele não pensa,
cabeçudo que é, ou muitas vezes simplesmente impulsivo, ele simplesmente age. Depois ele pensa nas consequências, no tamanho dos B.O.s, nas broncas, mas ele faz. Agora, o espírito de segunda ordem, essa é a característica principal deles, em relação a esse quesito da matéria. Ele olha para a matéria, ele entende a matéria, ele é afetado pela matéria, mas a relação dele é diferente. A relação é diferente, porque existe reflexão, existe razão, e ele vai entendendo que cada coisa tem o seu lugar. Por exemplo, a tentação, ela vai sendo interpretada não de maneira dicotômica. Por exemplo, no âmbito religioso, vamos pensar aí, né? Para aqueles que talvez tenham vindo de algumas escolas, muitas vezes é recriminado o prazer. Então, tipo assim, o prazer é do diabo, é pecado, o prazer é pecado. Só que pelas lentes da doutrina espírita, o que a gente vê? Prazer é pecado? Não. Está no objetivo essencial da vida. O prazer, ele é um mecanismo de Deus, que significa um empurrãozinho fraterno para que a gente possa estar no mundo e gostar desse mundo, para a gente poder aqui estar aprendendo. Então faz parte da experiência espiritual o prazer. E é uma tentação, né, a gente senti-lo, porque o objetivo dele é instigar o desenvolvimento da razão. A percepção, como a gente vai ver no Livro dos Espíritos, na lei de conservação. Tem alguma coisa que precisa em nós surgir a partir dessa exposição às sensações, que é o que o espírito de segunda ordem começa a observar, começa a compreender na sua trajetória. O prazer tem lugar na nossa vida. E a gente sabe disso, sobretudo na ótica espírita, porque existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Homem no Mundo. Uma mensagem bem curiosa no capítulo 17. Quais são as discussões trabalhadas ali? Eles estão nos ajudando a pensar nos critérios para a gente trabalhar uma espiritualidade de um coração de segunda ordem, que é um coração que vai procurar estar conectado, mas vai viver todas as experiências e demandas da vida material. Essa é a espiritualidade de segunda ordem, que tem a ver com uma relação consciente com a matéria. Porque para todos nós que, de alguma forma, vivemos os excessos, tipo assim, na terceira ordem, pode surgir uma postura um tanto que complicada, por causa da culpa, que é tipo assim, eu preciso estar afastado de tudo aquilo que já foi motivo de queda. Eu preciso de alguma maneira de me ver muito distante de tudo aquilo que já foi motivo de queda. Então, se dinheiro já foi motivo de queda, o que eu faço? Eu tenho que me distanciar. Só que o problema é o dinheiro? Não. O problema é o sexo? Também não. O problema é a comida? Também não. Então, a gente vai sendo convidado a um nível de reflexão que é para sair desse lugar da culpa. De, meu Deus, se eu já me excedi, não adianta ir para o movimento contrário, que é de negar. Excesso e negação são duas faces do desequilíbrio, mas nunca a resposta adequada. Porque a grande questão, quando Kardec fala do predomínio e do domínio da matéria, ele está dizendo, você vai se relacionar com essa matéria, e ela em alguma medida vai estar te entrecostando. Mas e aí, meu caro? O que você vai fazer, coleguinha? Diante das experiências que a vida te traz.
porque você vai ser afetado. E aí a gente vai percebendo que essa exposição é importante, é claro, uma exposição consciente, uma exposição madura, porque se você tem uma tendência de afundar, você não vai despreocupado, mas um pouco mais atento para ter contato com aquilo ali. Então vejamos, é nesse estágio evolutivo que a gente, de transição entre uma ordem e outra, que a gente vai tendo que olhar para aquilo que os nossos desejos apontam, para aquilo que mexe mais com a gente, e ter uma certa honestidade de falar, isso daqui para mim é um pouquinho difícil, eu preciso ficar muito atento, porque às vezes a questão pode ser sexualidade, a questão pode ser alimentação, a questão pode ser dinheiro, a questão pode ser poder, a questão pode ser autoridade. O que é o nosso ponto? O desejo central, como vai ser dito na obra de André Luiz, há alguma coisa que às vezes mexe demais com a gente e que a gente se vê exposto a tudo isso. Às vezes é aquele tema interno que ninguém sabe, mas que a gente não pode perder de vista. Então, nessa transição, o nível de racionalidade, de consciência precisa se elevar, para que a gente possa ir olhando e se observando para além do corpo físico, para que a gente possa se olhar além da matéria e do referencial material, que é o que é muitas vezes natural. Se eu perguntar a vocês, quem vocês são? Talvez as características que a gente vai se atribuir, elas tenham a ver, quando não com as nossas posições materiais, eu sou isso, tenho profissão tal, eu venho de família tal, vão ser critérios o quê? Às vezes biológicos. Eu tenho uma cor de pele assim, eu sou um pouquinho magrinho, tenho uns pneuzinhos só. Enfim, a gente vai se atribuir a alguma coisa que é física. Mas veja que isso ainda é a ideia de quem? De quem ainda está se percebendo tão somente materialmente. Eu estou te perguntando quem você é. Além do seu corpo, quem você é? Como você se apresenta? Porque essa é uma questão curiosa hoje, sobretudo quando o assunto é sexualidade, no sentido das expressões da alma. Quando nós olhamos, e a doutrina espírita tem esse lugar de nos chamar para reflexão. Às vezes a pessoa não é heterossexual, mas ela pode olhar para o nosso mundo que tem como parâmetro a heterossexualidade como normal, e ela pode olhar e falar, poxa, mas parece que existe uma diferença entre a forma que eu me vejo, para onde orienta o meu desejo. O que você vai dizer para ela? Você vai falar, não, olha, o seu corpo é que te determina? Será que esse é o paradigma espírita? Do corpo? Da biologia? Não. O paradigma é do espírito, mas é claro, o corpo tem a sua influência? Tem a sua influência. E a gente vai tendo que construir uma ideia muito mais profunda, porque é a alma que ama, a alma que tem a necessidade maior. O corpo é instrumento, mas ele vai dar tchau, porque é uma das coisas que está aqui no diálogo de Jesus com Nicodemos. O que é da carne, é da carne. A genitária é da carne, a genitária é da carne. O afeto é de quem? É do corpo? Não. O afeto é da alma. Então, o corpo, ele vai acabar. Mas a pergunta é, e o amor? O amor não. O corpo muda, numa polaridade, noutra, mas e a alma? E é tão curioso porque hoje a gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade. Eu passei por uma experiência que foi interessante. Eu achei muito legal ela. Eu acordei de manhã cedo, e aí o meu espírito protetor, eu senti que ele estava do lado. Ele falou assim, abre o livrinho. Era o Caminho, Verdade e Vida que estava na minha mesinha.
Beleza. Abri o livrinho, eu ia para academia. Aí, não parece, mas eu faço academia. Aí, beleza. Mensagem, embaixadores do Cristo. Paulo está dizendo assim, sede vós embaixadores do Cristo, alguma coisa assim. E Emmanuel estava falando sobre a nossa responsabilidade no mundo, como aqueles que, como Jesus estava dando sinais, a vida dele era um eco de espiritualização profundo. Emmanuel estava fazendo esse convite, a nossa vida tem que ter alguma coisa para as pessoas reconhecerem em nós alguma coisa do Cristo. Beleza, aí li a mensagem, estava até meio conectado, né? Porque eu senti que ia ser um dia legal, um dia diferente. Aí fui para a academia. E quando eu estava indo embora, fiz lá os exercícios e tal. Aí quando eu estava indo embora, eu tinha olhado na rua para ver se tinha irmãozinhos em situação de rua, porque lá perto onde eu faço academia sempre tem. Mas não tinha. E eu já estava indo embora. Só que aí, de repente, alguém falou assim, olha para o lado. Olhei para o lado, dentro do banco Itaú, tinha uma pessoa dormindo lá. Aí eu fui no mercado, lá pertinho, Bahamas, não é propaganda, gente, é o mercadinho que estava lá, beleza, entrei lá, fui e comprei os pãozinhos de queijo para entregar para essa pessoa. Fazia sentido a pessoa estar dentro do banco Itaú? Fazia, porque estava muito frio. Estava um gelo, pensa numa friagem. Ok. Aí eu me aproximei e eu só ia deixar os pãozinhos de queijo e sair, porque a pessoa estava meio dormindo. Eu falei, não vou desrespeitar, né? A pessoa está dormindo e tal. Aí deixei os pãozinhos de queijo, já ia saindo. Aí a pessoa disse, moço, você não tem uma blusa de frio, não? Eu estou morrendo de frio. Se você tiver também uma calça, pode ser velha, rasgada, é porque eu só estou com essa roupa aqui do corpo e eu preciso muito. Nesse momento, eu olhei para a pessoa. Era uma travesti. Então, eu olhei e falei, tudo bem, vamos colaborar. Ela tinha me pedido roupa minha. Eu pensei, nossa, dentro do carro só tem uma blusa de frio, minha mãe que me deu, ela vai me matar. Tudo certo, faz parte da vida, né? Teve uma época que a minha mãe é dona de loja, né? Loja de roupa. Ai, Deus, mamãe, eu te amo. Mas, enfim, aí teve uma época que ela começou a me emprestar roupa. Porque ela ficava assim, eu te dou roupa, mas você dá tudo para os outros. Desculpa, mãe. E aí eu dava as blusas de frio, ela não gostava de me ver com frio. Aí lá ia ela, brava, mas ela me dava a blusa de frio e tal. Então, sempre quando eu vou doar alguma roupa, eu lembro dela, porque eu pensei, ixa, mãe do céu, você vai danar comigo, mas tá tudo bem. Aí eu pensei, tá, no carro só tem uma blusa de frio, legal. Só que me veio uma intuição. Vai para sua casa, eu moro com uma família e tal, num espaço perto de uma família. Aí vai para casa e pede ajuda, porque pelo que eu observei, era um espírito que estava num corpo masculino, mas que se apresentava como mulher. E eu estou num corpo masculino e me apresento como homem. Então, tudo bem, eu poderia dar roupa minha, mas se ela se apresenta como mulher, se veste como mulher, é justo o quê? Que eu respeite, que eu seja sensível. Então, o meu espírito protetor começou a falar, não, olha, conversa com a Iramai, que é a pessoinha que eu... uma das pessoas da família com quem eu moro. E aí eu fui lá, graças a Deus, ela tinha roupas, pegou roupa das filhas dela e deu tudo certo. E eu fui lá, né, levei para ela, e aí eu fiz questão de dizer, olha, como você quer que eu me refira a você? Aí ela foi e disse assim, como mulher.
Pode parecer uma coisa muito banal, mas a questão é, você está lidando com uma alma. Você vai impor a sua percepção ou você vai escutar um coração? O seu paradigma é a matéria ou é o espírito? Qual que é o nível da sua espiritualidade? É de terceira ordem ou está a caminho da segunda? Porque precisa ter alguma coisa a mais. Então ela ficou muito satisfeita, porque a gente precisa levar em consideração que o nível de violência, sobretudo contra a travesti, é alto, de desrespeito. E ter sensibilidade com outro coração é fundamental, porque a matéria é instrumento, mas o mundo das causas é do Espírito. E é nesse ponto em particular que a gente começa a perceber, se o Espírito começa a predominar sobre a matéria, quer dizer, a gente olha para o referencial material, mas começa a compreender que existe por detrás dele coisas muito mais profundas. Porque o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Nós vamos para ver o reino divino, para a nossa vida se espiritualizar, nascendo muitas vezes. E às vezes é difícil a gente entender essa questão da sexualidade, porque eu sei que não é unanimidade no movimento espírita e nem todo mundo pensa, talvez, da mesma maneira. E o nosso intento aqui não é levantar bandeira, nem levantar dedos para ninguém, mas trazer um ponto de reflexão, porque a gente vai percebendo, na medida que a gente vai evoluindo, que a alma vai avolumando a sua bagagem, afetiva inclusive, ao transitar sobre os polos, não para a determinação corpórea, mas para um estado de comunhão dos afetos. Ou você vai chegar para Jesus e perguntar para ele: Jesus é heterossexual? Já imaginou, gente? A gente chegando para Jesus e perguntando uma coisa dessa? Isso é questão do quê? Do nosso paradigma, da nossa referência. Lá no mundo celeste, o pessoal é heterossexual, Senhor. Como é que fica lá? A família é um pai, uma mãe e os filhos. Olha, um ponto para a gente analisar mais profundamente, porque a nossa referência não pode ser a caminho do mundo primitivo, aonde o paradigma do corpo predomina. Precisa ser a caminho do mundo celeste. A nossa referência tem que ser mundo celeste. Como é que os espíritos no mundo celeste se organizam? Porque é para lá que a gente aponta. Se organizam enquanto comunidades que amam, no seio divino, porque a forma se torna quase nada. A forma se torna quase nada, já que o Espírito domina plenamente. E a alma, ela tem uma plena identificação com o plano da essência, plano do Espírito. Então, o que está aqui em jogo, no diálogo de Jesus com Nicodemos, é esse conjunto de questões, que a gente vai sendo chamado a perceber na nossa vida cotidiana, porque esse é um detalhe curioso. Se a gente pega o Evangelho, as narrativas bíblicas, 80% delas a gente pode dizer que são experiências cotidianas, mas que foram vividas num nível de dignidade espiritual profunda, porque o Cristo se valeu de todos os contextos materiais para a construção de novas referências espirituais. Então, o último evento, por exemplo, dele, era uma festividade de Páscoa, era uma festa. A gente pode dizer que é a resenha do Cristo, é um churrasco que ele marcou, que ele resolveu preparar ali um pãozinho, um negocinho mais ajeitado, fazer uma
festa de despedida, para estar com aqueles corações que ele tinha convivido durante aquele tempo. Um exercício de aproximação que a gente poderia fazer. A resenha fraterna do bem. Porque o Cristo soube dignificar a companhia daqueles corações, num momento de comunhão, de afetividade. Mas era um momento comum. O Cristo não viveu a espiritualização, a espiritualidade, a transcendência, o invisível, distante do material. Porque essa é a tensão que vai começar no século XIX. Com Nietzsche, por exemplo, quando ele abandona a ideia do metafísico e ele assume um paradigma tão somente materialista, mas é fruto de um distanciamento que a religião tinha proporcionado, cultivando uma transcendência esvaziada de alguma coisa mais preciosa. Aí ele vai para um outro extremo. E o dever do Espiritismo é o quê? Estabelecer um ponto de contato. Porque o humano e o divino vão conviver lado a lado. O humano e o divino, que é difícil da gente pensar, mas em tudo, e esse é o desafio, a gente caminhando para o nosso encerramento aqui, a gente observa talvez os 3 movimentos da alma nessa espiritualização. Porque o primeiro movimento do espírito é um movimento relacionado à matéria, como a gente disse, e a relação com o divino, ela é material. Então você precisa ir no lugar que é dito santo, para você ter o contato com a presença divina. Então se eu não for num centro espírita, se eu não for na igreja, se eu não for num lugar, parece que a minha relação com Deus está afetada. Então esse primeiro momento que faz parte, porque a gente sai da terceira ordem para a primeira, está tudo certo. A criança, ela desenvolve primeiro o pensamento concreto, depois o abstrato. Antes de se dar conta daquilo que não é visível, do inteligível, a criança ela só lida com o material. Está tudo certo. Beleza, ok, é isso. Então ela vai apalpar, ela vai atrás das coisas, porque ela precisa experimentar. É o que a gente estava discutindo. E na nossa relação com o divino, a gente quer o lugar, é a relação mais material. Então tem o sacrifício, tem o rito, tem a fórmula, porque a gente entende a nossa relação com Deus um pouco mais engessada, e faz parte. São as noções iniciais da alma. Só que existe um segundo movimento. Então o primeiro movimento, só para dar um exemplo, Moisés, ele subia no monte, e no monte era o lugar. Depois tinha um templo, o templo era o lugar. Só que mesmo os hebreus que construíram a narrativa em torno da necessidade material, eles já tinham sido alertados, por exemplo, Natã, que vai ser o profeta que vai dizer, olha, Deus não habita em templo de pedra. Como a colocar? Só isso não é suficiente. Vai precisar de uma coisinha a mais. Então Jesus vem e oferece o desafio do segundo movimento. O desafio do segundo movimento de espiritualidade. Ele vai dizer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, lança daqui para lá e vai acontecer. Então o que ele está dizendo? Que tem um jeito de você transportar o monte. Antes você tinha que ir no monte, agora o monte é móvel. Onde você vai, o monte vai atrás. Tem aquela musiquinha antiga, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então a gente pode pensar numa aproximação. Aonde você vai, o monte vai atrás. Porque se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, o monte
se transporta, um monte móvel. Isso quer dizer, mas observa que a nossa ideia de um monte que se transporta é uma ideia de tem alguma coisa que eu cultivo num determinado momento ou num determinado lugar que é importante. E eu posso levar isso para outros lugares. Mas já é um avanço gigantesco. Porque você já pensou, se você transporta um monte para sua casa e começa a se comportar com seus filhos, ou você, filho, começa a se comportar com seus pais, do jeito que você se comporta, talvez no momento que você esteja mais espiritualizado, naquele lugar mais espiritualizado, tipo o encontro de jovens, que a gente é assim, fofinho, amorzinho, aquela coisa de irmão de todo mundo e tal, dorme junto, e é essas coisas, tudo certo. Ou os pais que levam um monte para casa e é igual é na reunião de desobsessão, que é aquele sentimento de amorosidade, aquela versão 2.0, assim, 16 válvulas, sei lá, que a gente está de um jeito incrível. Fala com amor, tem um sentimento de esperança muito vivo, acolhe, é aquela assim, ternura assim, sem limites. Pois é, o monte pode ir para casa, mas precisa de um movimento, porque beleza, na reunião mediúnica, com os espíritos, é fantástico, demais, mas pera lá, será que o monte não pode se transportar? Então, se tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de conexão, dá para transportar. As nossas relações outras, elas podem ser atravessadas. Já imaginou você como chefe, como funcionário? Um pouquinho de monte no seu trabalho faz uma diferença absurda. Porque hoje em dia, o bem, às vezes parece até estranho, porque quando você age corretamente, as pessoas acham estranho. Tipo assim, o que você tem hoje? Qual que é o seu problema? O que você está querendo? Hoje, o esposo da Iramaia, o Sérgio, ele comprou um bolo e levou para casa, para as filhas dele comer. Eu também comi, estava lá e tal. Foi bom até, bolo gostoso. Mas ele comprou e a primeira coisa que elas perguntaram para ele é: o que aconteceu com você? E eu achei curiosíssimo, porque ele falou assim: não, é porque hoje é sábado, vamos comemorar a vida. E aí, uma filha olhou e falou assim: tem alguma coisa errada, pai? O que é? Pode falar, vai vir uma surpresa por aí. Mas não deveria ser o natural? Um pouquinho de monte, um pouquinho de monte, porque se a gente tiver um pouco de conexão, dá para transportar. Aonde a gente vai, nas relações que a gente tem, as pessoas sentem de forma diferente. A gente apresenta um sinal do céu, porque é o que o Nicodemos achou de diferente. Como assim? O que te movimenta para você ter esse tipo de vida? Me fala um pouco mais sobre os seus propósitos aqui na Terra. Mas tem um terceiro movimento, que é o que a gente vai caminhar, que é o movimento que Jesus conta para a mulher samaritana, quando ele vai dizer que chegaria um instante que Deus seria adorado em espírito e verdade. Então na fala de Jesus é assim: tudo é monte. Tudo é monte. Acabou. Não tem mais nenhum lugar que não seja monte. Porque por enquanto o monte tem que ser móvel. A gente precisa do monte localizado e a gente está desenvolvendo um monte móvel. Mas vai chegar um instante que tudo vai ser monte. E aí pensa que trem bom vai ser esse. Você vai para qualquer lado, se relaciona com qualquer pessoa, não tem nenhum momento que não seja de conexão. Não tem nenhum momento que não seja de comunhão. Tá tudo good vibe.
é aquela coisa assim, fantástica. E o pessoal não está brisado, não tem ninguém fumando, está todo mundo de bem. Porque existe uma conexão profunda com o divino. O coração está cheio, nutrido, e a alma só transborda. Mas para que isso aconteça, a gente precisa nascer de novo. E aprendendo a cada dia, no dizer de Emmanuel, a morrer um pouquinho dos velhos preconceitos, das velhas referências. Existe um velório interno, um luto a ser vivido, para que essa vida interna ela possa nascer numa abertura. Porque nascer de novo significa a gente vai ter que se dispor a aprender, vai ter que se dispor a aprender a recomeçar, porque nós não somos o teto. Todo o nosso teto é só piso, para a gente poder recomeçar um pouco melhor. Então a nossa reflexão nessa noite, ela foi calcada nesse diálogo, em que Jesus propõe um caminho interessante para a gente avaliar a nossa trajetória, as nossas referências e talvez nos chamar a atenção. Eu acho que dá para a gente viver um tiquinho melhor. Gratidão. Bom, antes da gente passar para a próxima parte, a gente vai ajeitar aqui e eu vou fazer alguns recados. Alguns de vocês receberam um papel branco com algumas perguntas a respeito da palestra de hoje, do evento de hoje como um todo. Então, aqueles que puderem responder e deixar na caixinha lá em cima na hora de saída, lá também tem algumas canetas para quem não tem. Além disso, na mensagem mesmo que é uma marca-página, tem um QR Code e um link de uma pesquisa mais completa do evento inteiro. Então, aqueles que vieram mais de um dia, ou que vieram só hoje, se puderem entrar nesse formulário e preencher ele, é importante para a gente avaliar como foi o evento e também propor melhorias, e a gente vai evoluindo juntos. Então, é importante que vocês preencham e participem para a gente saber o que vocês acham de eventos em gerais e desse evento também da Semana Espírita. Bom, e nós temos também uma outra novidade. A AMB Barbacena, através da área de comunicação social, iniciará um novo trabalho. É o videocast Entre a Terra e o Céu, que acontecerá quinzenalmente pelo Instagram AMB Barbacena e pelos canais do YouTube AMB Barbacena e Rádio Web Fraternidade. A estreia vai ser no dia 6 de outubro, às 20 horas, e a partir daí quinzenalmente. O primeiro programa vai ser comigo, com a Lariane Bertolucci, com a Melissa Tortoriello e com o Nelson Xavier, com o tema Revista Espírita, o Laboratório de Ideias. Então a ideia é a gente aprofundar na Revista Espírita, trazendo, enxergando nela a atualidade dos temas abordados por Kardec e também com muita interação com aqueles que estiverem acompanhando pelos canais do YouTube ou Instagram. Então a gente conta com a participação de todos. Bom, neste ano a gente está realizando a 30ª Semana Espírita de Barbacena. Há 3 décadas de evento. E o nosso irmão e companheiro Paulo Bianchetti, que participou da idealização e organização desde a primeira Semana Espírita, há 30 anos, retornou no mundo espiritual no final do mês de agosto, deixando saudade e muitas lembranças. Convidamos agora o nosso irmão Nelson Xavier, atual presidente do Conselho Regional Espírita da 8ª Região e também trabalhador da área de comunicação social da Barbacena, que prestará uma merecida homenagem a essa importante figura do movimento espírita de Barbacena e região, que foi e é Paulo Bianchetti. Enviados para nós nessa Semana Espírita, mensageiros desencarnados que mantêm essa atmosfera de harmonia, os mensageiros encarnados que organizaram, que mantiveram, que tudo fizeram, e também aqueles
que vieram com a música manter essa harmonia no nosso entorno. E os palestrantes que estudaram para nos trazer o seu entendimento e a mensagem do Cristo. E olhar para trás e ver não só os ensinamentos desta semana, mas sentirmos, como disse o Nelson, esses 30 anos de mensagens maravilhosas que a doutrina espírita tem nos permitido chegar. E a gratidão não pode ser, como eu disse antes, apenas nos lábios, mas tem que ser nas nossas atitudes. Que possamos sair daqui hoje, ó Pai, melhores do que aqui entramos, e levar, como disse o Vitor Hugo, essa energia, transportar este monte de bênçãos que recebemos para o trânsito que nos aguarda no retorno à casa, para a nossa casa tantas vezes necessitada de entendimento, de ouvidos, às vezes até de palavras, para o nosso trabalho, enfim, para o ambiente em que vivemos, nesta querida Barbacena que nos acolhe, nestas Minas Gerais, neste Brasil e neste mundo, que serve para nós evoluirmos. E pensando nesse irmão maravilhoso que partiu há alguns dias, que a saudade que nos aflora o coração e a mente possa não ser de dor, mas de reconhecimento a Ele por tanto quanto Ele fez nesta caminhada, nessa trajetória. Que as lágrimas que possam verter dos nossos olhos sirvam para fazer florescer no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, mensagens de amor, verdadeiramente amor, não o amor dos adjetivos, dos substantivos, mas o amor verbo, o amor ação, que nada mais é a caridade. A caridade como ensinava e entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Que esta maravilhosa doutrina espírita possa estar conosco não só nas palestras e nas leituras, mas verdadeiramente nas nossas atitudes. É o que lhe pedimos, ó Pai. Mais uma vez, lembrando do Paulinho, tão lutador, que nos trouxe tantas mensagens de fora, além do seu trabalho aqui dentro. Que a saudade se transforme em força, em renovação, nesta gratidão de amor, de luz, para a nossa vida e de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja.